Acho que toda a gente já recebeu este aviso de que a conferência a partir de agora vai ser gravada, portanto, meu nome é Eulália Novaes, eu sou a Brand Ambassador da EDTNA ERCA e é com muito prazer que vou dar início a este ciclo de conferências que tem sido um propósito meu de pormos aqui a língua portuguesa, dar mais expressão à língua portuguesa na EDTNA ERCA e de colocarmos aqui alguns colegas e muitos colegas a quererem participar em português sem ter a obrigatoriedade de falarmos todos muito bem ou especialmente bem em inglês. Este ciclo de conferências vai se realizar durante este ano. O próximo irá ser dia 4, depois no final irei falar acerca disso no próximo ciclo de conferências. Hoje teremos a enfermeira a Patrícia Lobo com o tema transição temporária do tratamento da diálise peritoneal para a hemodiálise. A enfermeira Patrícia Lobo trabalha no Hospital Torres Novas, está há cerca de 18 anos a trabalhar diretamente relacionada com a nefrologia. Em Torres Novas abriram a diálise peritoneal em 2007 e desde há 5 anos que está exclusivamente a trabalhar na diálise peritoneal. E passo a palavra à enfermeira Patrícia Lobo para nos apresentar efetivamente o seu trabalho. Boa tarde, Patrícia. Muito boa tarde, é com muito prazer que estou aqui. Muito obrigada, professora Eulália, pelo seu convite, na qualidade de representante também da EDTNA. Queria agradecer também a todos os participantes por terem disponibilizado o seu tempo. Foi com muito prazer que abracei este convite para falar efetivamente do que mais gosto de fazer, que é trabalhar em diálise peritoneal. Passo a apresentar então o tema que me foi proposto. Gostaria só de lembrar, desculpe Patrícia, gostaria só de lembrar aos colegas que se quiserem colocar questões, têm o chat aí à vossa direita para colocarem as questões por escrito e depois no final iremos dar espaço efetivamente para discutirmos e apresentarmos algumas dessas questões. Desculpe Patrícia, pode começar. Obrigada. Portanto, o tema que me foi proposto então apresentar foi a diálise peritoneal, na perspectiva da transição temporária para a hemodiálise. Como objetivos para esta sessão, irei evidenciar os dados estatísticos mais relevantes e recentes relativos à nefrologia e especificamente à diálise peritoneal, dados estes emanados pela Sociedade Portuguesa de Nefrologia. Irei elencar as vantagens e também as desvantagens da diálise peritoneal e como objetivo principal iremos refletir acerca das possíveis transições temporárias da diálise peritoneal para a hemodiálise e de forma também bastante importante evidenciar o papel da equipa multidisciplinar de nefrologia nesta transição que iremos tratar. Relativamente aos dados estatísticos pela Sociedade Portuguesa de Nefrologia, face a 2020, de uma forma geral, face à nefrologia, a incidência de doentes a iniciar a terapia de substituição da função renal continua elevada, portanto, que corresponde em 2020 a cerca de 229 por milhão de habitantes, tendo-se verificado uma descida realmente acentuada relativa ao ano 2019, onde existiam 260 por milhão de habitantes. Portugal continua no topo da Europa e do mundo, quer dizer que muito teremos a fazer ainda pela área da nefrologia para que podemos obter melhores resultados. A incidência de doentes em hemodiálise e diálise peritoneal efetivamente baixou, de 256,99 por milhão de habitantes em 2019 para 227,22 em 2020, o que corresponde a menos 11,5%. E aqui reflete-se uma maior quebra nos últimos 3 anos. E pelo terceiro ano consecutivo, a prevalência de doentes sob terapia de substituição da função renal ultrapassou os 2.000 por milhão de habitantes, sendo neste caso 2008. Tendo em conta a situação pandémica que temos vindo a viver, é de referir que em 2020, pela primeira vez, a Sociedade Portuguesa de Nefrologia evoca realmente a pandemia por Covid-19, nomeadamente ao nível da hemodiálise, sendo evidenciado que esta
que entra como a quarta causa de morte dos doentes em hemodiálise, o que reflete 8,3%, o que já tem aqui uma expressão algo significativa. Relativamente à diálise peritoneal e aos mesmos dados estatísticos emitidos pela Sociedade Portuguesa de Nefrologia, aumentaram de facto as unidades de diálise peritoneal. Em 2020 abriram mais 2 unidades de diálise peritoneal. O número de doentes em diálise peritoneal cresceu para 872 em 2020, o que corresponde a uma expressão de 4,2%, o que significa que ainda temos aqui uma baixa expressão que poderíamos atribuir a diversas causas que não estão em questão aqui, mas realmente a nível da comunidade de nefrologia a diálise peritoneal ainda é uma terapia de substituição da função renal que ainda não está muito em foco. Poderíamos divagar aqui um bocadinho acerca do assunto, talvez numa próxima oportunidade. Quanto às técnicas de diálise peritoneal, a diálise peritoneal contínua ambulatória, conhecida por técnica manual, obtém aqui uma maior expressão, com um aumento também face a 2019, existindo em 2020 523 doentes nesta técnica. Quanto à diálise peritoneal automatizada, esta teve um aumento relativamente ao ano 2019 e existiu em 2020 365 doentes em diálise peritoneal automatizada. Relativamente às causas da saída do doente renal crónico em DP do programa de crónicos, a infecção continua a ter aqui uma expressão elevada, sendo que em 2020 atingiu os 40,5%. Eu atreveria-me aqui a dizer que a pandemia também poderá ter aqui os seus reflexos, uma vez que durante esta situação pandémica muitas das consultas foram efetuadas telefonicamente, portanto à distância, havendo uma monitorização em presença física muito mais baixa. Outra causa de saída será a falência da ultrafiltração e a inadequação dialítica, que atinge aqui em 2020 uma expressão de 31,5%, e os problemas mecânicos relacionados com o catéter, efetivamente esta saída baixou numa expressão de 9,2%, sendo que em 2019 15,2% dos doentes saíram do programa por problemas mecânicos. Relativamente às vantagens, qualquer terapia de substituição da função renal tem as suas vantagens e desvantagens. Aqui, nomeadamente, quanto à diálise peritoneal, o que nos leva aqui a ressaltar será realmente uma qualidade de vida diferente para o doente em diálise peritoneal. Qualidade de vida essa que é aqui colocada entre aspas, porque este conceito de qualidade de vida é muito divergente de pessoa para pessoa. No entanto, todos comungamos que esta qualidade de vida evidencia-se nesta terapia de substituição da função renal. Em primeiro lugar, a primeira vantagem poderei aqui afirmar que será a preservação do património vascular. Penso que, na minha opinião, será uma vantagem muito elevada, uma vez que a diálise peritoneal é uma terapia que é finita ao longo do tempo, ao contrário da hemodiálise. Portanto, o doente, enquanto estiver no programa de diálise peritoneal, vai preservando o seu património vascular, de modo a que, quando inevitavelmente entrar em hemodiálise, será uma mais-valia pela proteção desse mesmo património vascular. Outra vantagem da diálise peritoneal será uma perda lenta e progressiva da função renal residual, por ser uma terapia diária, por ser fisiologicamente mais soft, digamos assim, entre aspas, o que proporciona uma manutenção prolongada da diurese residual, o que vai efetuar menos restrições alimentares e hídricas. Estas restrições hídricas prendem-se efetivamente com essa manutenção da diurese residual. Há uma maior independência do doente, uma vez que o próprio doente gera os horários do seu tratamento e adequa ao seu estilo de vida diário. No entanto, ressalva-se aqui que há sempre uma maior responsabilidade para o autocuidado, sendo que nesta terapia o doente, ao ser mais autónomo, terá que ser mais responsável
e ao cuidar de si próprio, ao contrário do doente em hemodiálise, que apenas se dirige à clínica e será a equipa de enfermagem responsável pela execução do seu tratamento. Permite-lhe também, devido a essa liberdade de movimentos no seu tratamento, o desenvolvimento das suas atividades laborais, podendo conciliá-las de melhor forma, também a nível social, também a nível familiar e a nível de lazer. Existe, portanto, um menor contacto com a equipa de saúde, uma vez que o tratamento é realizado no domicílio e o contacto com a equipa de saúde numa situação normal será pouco frequente. Existem menos intercorrências dialíticas, portanto, a redução de taxa de hospitalização também se verifica, também uma diminuição da taxa de mortalidade, e esta terapia de substituição da função renal tem realmente um menor preço compreensivo. É uma opção terapêutica em pediatria, sem dúvida, que é bastante mais utilizada do que a hemodiálise, e nos últimos anos tem-se verificado uma parceria bastante interessante entre a cardiologia e a nefrologia. É a parceria essa que chamamos relativamente ao doente, o doente cardiorrenal, e é muito interessante realmente ver que no tratamento da insuficiência cardíaca refratária crónica, o tratamento em diálise peritoneal confere ao doente um estado de saúde mais otimizado, com um nível de qualidade de vida bastante superior. Como não há bela sem senão, a diálise peritoneal, tal como a hemodiálise ou outra terapia de substituição da função renal, tem a sua desvantagem, e o grande calcanhar daqueles da diálise peritoneal são realmente as infecções, nomeadamente a peritonite, a infecção do orifício, também a infecção do túnel subcutâneo. Também há uma maior lentidão na correção dos distúrbios hidroeletrolíticos, sendo um tratamento diário, mais soft, que é contínuo, ao contrário da hemodiálise. Por outro lado, há uma grande perda proteica, o que pode conduzir, em muitos casos, a uma desnutrição. Há uma perda proteica de cerca de 35 a 45 gramas de proteínas por sessão de diálise peritoneal, o que corresponde mais ou menos a 0,5 a 1 grama por litro. Também pode realmente, efetivamente, sendo um tratamento diário e da efetiva responsabilidade do doente, levar à exaustão. Há também uma grande absorção de glicose, uma vez que todas as soluções utilizadas em diálise peritoneal têm como agente osmótico a glicose, o que a médio e a longo prazo pode conduzir de facto à obesidade, e estas são as principais desvantagens da diálise peritoneal. Relativamente à situação de transição, qualquer situação de transição, saúde-doença, pode ser dolorosa, pode ser penosa, interfere com o estilo de vida e com a dinâmica de vida diária do doente. No caso da insuficiência renal crónica terminal, quando o doente inicia diálise peritoneal ou quando existe efetivamente a transição para a hemodiálise, sendo que esta transição poderá falar-se aqui numa transição dinâmica, porque realmente o doente inicia diálise peritoneal, e é o assunto efetivamente que nos traz aqui hoje, pode ser conduzido à hemodiálise, voltar para a diálise peritoneal e, portanto, torna-se então uma transição dinâmica que altera completamente o estilo de vida do doente. Como estamos a falar de enfermagem e somos enfermeiros, a mim sugeriu-me interessante trazer aqui este referencial teórico, a teoria de transições de Mellès, uma vez que esta conceptualiza a transição como uma passagem em que a pessoa se desloca de um estado de vida para outro, o que acarreta profundas mudanças no estilo de vida da pessoa, que a conduz a novos significados, a novas percepções da realidade, através do domínio de conhecimentos e competências. E aqui a equipa multidisciplinar de nefrologia, nesta e em qualquer outra fase de transição, é de extrema importância, exatamente para esta nova aquisição de conhecimentos e de competências. Sendo o objetivo principal de todos nós, enfermeiros, neste processo, ao ajudar o doente nesta transição, seja ela definitiva ou temporária, que reformule o seu padrão de comportamento para regressar a um estado de equilíbrio. Este é o objetivo principal de toda a equipa multidisciplinar de nefrologia, nomeadamente nós, enfermeiros.
Irei agora, portanto, falar das possíveis transições. Chegando o doente ao estadio terminal, portanto, ao estadio de insuficiência renal crónica terminal, estadio 5, o que seria de prever e o que seria normal e também de caráter obrigatório seria haver a consulta de esclarecimento, chamada de tratamento conservador médico de insuficiência renal crónica em estadio 5, à qual nós chamamos consulta de esclarecimento, onde o doente será informado através da equipa disciplinar, nomeadamente esta consulta é efetuada em 4 momentos, pelo nefrologista assistente, pelo enfermeiro designado para tal, pela assistente social, pela nutricionista, e o doente, após ser devidamente informado, fará a sua opção, devidamente informada, sendo que é uma opção que poderá ser revertida a qualquer momento, e então, após esta sequência de consultas, o doente irá fazer a sua opção e, efetivamente, formalizar o seu consentimento para tal. No entanto, esta opção pode realmente ser iminente e não a consulta de esclarecimento não chegar a tempo. Outra transição possível para a hemodiálise terá a ver com um caráter infeccioso. Poderá também ter a ver com a questão da pressão intraabdominal, uma vez que a presença do efluente na cavidade abdominal poderá provocar alguns constrangimentos em termos de pressão intraabdominal, o que pode levar realmente a uma paragem da diálise peritoneal para uma transição temporária por hemodiálise. Poderá haver também com questões cirúrgicas e poderá também haver com a questão da autonomia ou nomeadamente com a falta dela. Relativamente à opção por diálise peritoneal, neste caso, irei falar de uma opção em que o doente poderá não ter ainda a consulta de esclarecimento efetuada, poderá ser uma situação, uma agudização da função renal repentina, que poderá levar o doente à hemodiálise de forma inevitável, mas que o doente, efetivamente, após consulta de esclarecimento, pode ter como opção passar para a diálise peritoneal. E pareceu-me interessante trazer aqui um caso, efetivamente, que vai demonstrar essa situação de um doente que realmente tem uma agudização da função renal repentina, é obrigado, entre aspas, a induzir uma terapia de substituição da função renal, no caso é a hemodiálise, mas, entretanto, opta por diálise peritoneal. Também me pareceu interessante este caso, porque estas transições implicam realmente uma alteração do estilo de vida e nem sempre são fáceis. Passo a apresentar então o caso. Trata-se de um indivíduo do sexo masculino, com 50 anos de idade, casado. O seu agregado familiar é composto por a esposa, só por uma questão de curiosidade e que pode aqui também fazer a sua diferença, a esposa é essa enfermeira e vive também com um filho menor de idade. Tem uma escolaridade, como escolaridade tem o 12º ano e tem uma profissão, ou seja, é funcionário de uma empresa de publicidade, e interessa referir que na sua profissão tem um horário realmente flexível. Como diagnósticos, ou neste caso também como podemos considerar antecedentes pessoais, o doente tem uma doença renal poliquística, autossómica dominante, diagnosticada aos 20 anos, sem seguimento, por opção, um hiperparatiroidismo secundário de origem renal, uma anemia considerada pela doença renal crónica e uma hipertensão arterial. Como sintomatologia, é interessante perceber aqui esta gradação na sintomatologia apresentada. O doente sente-se asténico há cerca de 1 ano, sente-se nauseado há cerca de 6 meses, portanto estamos aqui a falar de períodos bastante prolongados. Apresenta um prurido generalizado refratário ou com 1 mês de evolução que o leva efetivamente a uma consulta de dermatologia, sendo que essa profissional propõe efetuar análises e que o doente faz. Apresenta uma perda ponderal não intencional de 15 kg ao longo desses 6 meses, provocada provavelmente pela falta de apetite e pelas náuseas, e acaba por ser internado.
após realização de análises e dos respectivos resultados. O seu motivo do internamento é uma insuficiência renal crónica terminal com uma necessidade de indução de terapia de substituição da função renal, efetivamente e inevitavelmente será a hemodiálise. Só para aqui nos situarmos também, para perceber aqui o contexto, na altura apresentava uma creatinina de 14,33, sendo que o último valor de referência, estamos a falar de um caso de 2022, o último valor de referência em 2014 seria 2,4 miligramas por decilitro, uma ureia de 266 miligramas e aqui já uma anemia com uma hemoglobina de 7,5 miligramas por decilitro. Portanto, o doente acaba por ser internado numa unidade hospitalar e no primeiro dia de internamento o doente é de imediato informado do estadio da sua doença, de uma forma informal quais as opções terapêuticas e efetivamente da urgência de início de terapia de substituição da função renal, nomeadamente a hemodiálise. É colocado um catéter de hemodiálise provisório na veia jugular interna direita e o doente induz de facto hemodiálise. Ao terceiro dia de internamento, este doente mantém-se em hemodiálise diária. Há um primeiro momento da consulta de esclarecimento, nomeadamente pelo nefrologista, que fica então como nefrologista assistente pela norma da Direção-Geral de Saúde, esta norma 17 de 2011, efetivamente atualizada em 2012 e que ainda continua em vigor. E nesta primeira abordagem realmente o doente opta por diálise peritoneal. Ao quarto dia de internamento, já efetua hemodiálise 3 vezes por semana, há a substituição do catéter provisório anteriormente colocado por um catéter tunelizado e aqui há um segundo momento da consulta de esclarecimento pela nutricionista que abordou efetivamente a alimentação mais adequada para a hemodiálise e uma vez que o doente já demonstrava a sua opção por diálise peritoneal, também é já dada aqui uma noção futura e até em termos comparativos para a alimentação do doente em diálise peritoneal. E realmente o doente tem alta e fica em HD hospitalar. E em HD hospitalar, até porque não é um doente com muitas comorbilidades, supostamente noutra situação poderia ser transferido para uma clínica satélite, mas como nesta unidade hospitalar também há unidade de diálise peritoneal, começa aqui efetivamente a ser facilitada a sua transição. Ao quinto dia após a alta, novo momento de consulta de esclarecimento, desta vez da parte da enfermagem, e também a consulta da assistente social no âmbito da mesma consulta de esclarecimento. Realmente o doente, ao quarto momento, continua a optar por diálise peritoneal e chega ao momento da formalização do seu consentimento informado. 1 mês e meio após a indução de hemodiálise, há a colocação do catéter de diálise peritoneal. E aqui sugere-nos já que esta transição não está a ser assim tão linear como seria de esperar, uma vez que este timing do 1 mês e meio já está aqui bastante prolongado. E isto acontece porquê? Porque o doente encara mal esta transição de saúde-doença. Esta transição normalmente é complicada em todos os doentes, sendo que a doença renal crónica é uma doença silenciosa, com uma progressão lenta. Aqui, nesta situação deste indivíduo, há praticamente uma negação, mas o reconhecimento de uma necessidade de uma terapia de substituição da função renal. Verifica-se como, portanto, durante as sessões de hemodiálise, o doente aqui pede encurtamentos sucessivos das sessões, alegando variadíssimos motivos, e já se verificam aqui faltas às sessões de hemodiálise, o que, em termos de indicadores de qualidade, já sendo estes indicadores em hemodiálise, entre eles o encurtamento das sessões e a falta às sessões, já se verifica aqui uma dificuldade neste processo de transição. 4 meses após a colocação do catéter de diálise peritoneal, dá-se a indução da diálise peritoneal. Portanto, se a situação até aqui não foi fácil,
em termos da aceitação para a hemodiálise, o doente continua realmente a querer muito efetuar diálise peritoneal. Existe já aqui uma interação bastante próxima entre a equipa da unidade de hemodiálise e a equipa da diálise peritoneal. No entanto, também aqui o doente falha consecutivamente aos momentos, aos encontros marcados pela unidade de diálise peritoneal, portanto, daí esta indução tardia. Um mês após a indução de diálise peritoneal, é efetivamente removido o catéter de hemodiálise, assume-se a transição e o doente entra em programa de crónicos pela unidade de diálise peritoneal. Depois sugere-se aqui realmente uma série de muitas dúvidas, uma vez que esta transição realmente não é uma transição fácil, mantém-se a vontade do doente. Existem vários momentos em que há uma sensibilização efetiva para o cumprimento em diálise peritoneal e decorrente desse cumprimento, o sucesso ou o insucesso para esta terapia de substituição da função renal. Foi muito interessante verificar aqui realmente a interação entre as duas equipas, a equipa de hemodiálise e a equipa de diálise peritoneal, e aqui, pronto, verificamos que realmente esta transição realmente foi complexa e ao que sei, de momento continua a ser, com complicações, depois do doente ter induzido diálise peritoneal e de continuar a faltar às consultas, aos momentos programados, já apresenta aqui nesta fase complicações como infecção do orifício. Após estas situações já teve também um internamento em sobrecarga hídrica. O que é que eu quero dizer com isto tudo? Quer dizer que esta parceria entre as equipas é importantíssima. A atenção dada a estes doentes, nomeadamente ao que se prende às transições, é algo que temos que ter sempre muita atenção e que podemos sempre perceber o que é que podemos fazer de melhor. Nesta situação, penso que houve aqui também algo que poderia ter sido feito, que ainda no nosso país ainda há pouca interação aqui no apoio psicológico, que seria provavelmente uma consulta de psicologia para também promover aqui uma ajuda no facto da transição. Outra situação que poderá efetivamente levar a uma transição temporária para a hemodiálise será a infecção em diálise peritoneal. Esta transição terá sempre uma pausa mínima de 2 semanas, será provocada provavelmente por uma infecção refratária do orifício de saída e túnel subcutâneo, por peritonite provavelmente relacionada com o catéter, onde há uma infecção do orifício que progride para peritonite com o mesmo agente, o que implica a retirada do catéter de diálise peritoneal e substituição de novo catéter, o que poderá implicar minimamente sempre uma pausa de 2 semanas. Esta transição temporária para a hemodiálise poderá também dever-se ao facto de poderá haver uma peritonite refratária, esta caracterizada por uma falência em clarear o efluente após 5 dias, com tratamento apropriado, ou seja, após a identificação cultural do micro-organismo que provoca a peritonite, e neste caso não é possível a inserção do novo catéter em simultâneo, daí a pausa, daí a transição para a hemodiálise. Também poderá ser provocada por uma peritonite recidivante, ou seja, um episódio que ocorre até 4 semanas após o término da terapia dirigida ou causada pelo mesmo organismo ou em episódios com cultura negativa. No caso da peritonite fúngica, esta efetivamente terá obrigatoriamente uma pausa peritoneal maior, que será uma pausa mínima de 6 semanas, onde não é possível realmente a inserção de um catéter em simultâneo, ou seja, a retirada de um catéter e uma programação iminente de um segundo catéter. A remoção do catéter também pode ser considerada para uma peritonite repetida, ou seja, um episódio que ocorre depois de 4 semanas do término da terapia e causada pelo mesmo micro-organismo.
e esta terá efetivamente um pior prognóstico relativo à peritonite recidivante. Podemos também considerar a remoção do catéter para peritonites por microbactérias e também podemos considerar essa pausa peritoneal também para múltiplos organismos entéricos. A pressão intraabdominal poderá ser outro fator que irá promover a transição temporária do doente de diálise peritoneal para hemodiálise, e essa pausa aqui nesta situação depende sempre da evolução clínica do doente, provocada, por exemplo, por um leak pericatéter, nomeadamente o extravasamento do efluente ou do dialisado através do orifício de saída de catéter, por hérnias da parede abdominal, uma vez que a pressão intraabdominal muitas vezes é constante ao longo das 24 horas, há um extravasamento de líquido para os tecidos subjacentes da parede abdominal, nomeadamente para o espaço pleural. Nesta situação do hidrotórax, que chamamos hidrotórax, não é? Até há pouco tempo atrás, esta era uma causa de saída definitivamente do programa de diálise peritoneal. Desde há alguns anos para cá, esta é uma situação possivelmente resolvida, efetuando um cauterismo do orifício que provoca realmente o extravasamento de líquido para o espaço pleural e que hoje em dia já resulta bastante. Efetivamente o doente terá efetivamente que passar pela hemodiálise, terá a sua pausa peritoneal e após a consolidação da lesão volta efetivamente para a diálise peritoneal. Esse extravasamento também poderá acontecer para o escroto ou para a vagina, nomeadamente para os grandes lábios. Esta situação, estas duas últimas situações, muitas vezes podem até resolver-se sem intervenção, ou seja, se são fugas mínimas, realmente há a pausa peritoneal, há a passagem para a hemodiálise e efetivamente ao longo do tempo essas fugas podem desaparecer com o fecho espontâneo destas lesões. É de referir que todas estas situações não exigem numa escala elevada realmente às vezes a passagem para a hemodiálise. Apenas 14% dos doentes em diálise peritoneal com estas complicações necessitam de passagem temporária para a hemodiálise. Isto acontece pela impossibilidade da DPI intermitente, ou seja, porque o doente já no estadio da insuficiência renal crónica não consegue, não lhe é permitido ter uma diálise peritoneal intermitente, ou seja, tem uma diálise peritoneal contínua nas 24 horas, o que impossibilita de facto que a pressão intraabdominal que seja intermitente. Ou por falta de preparação do doente para a diálise peritoneal automatizada, sendo que a diálise peritoneal automatizada é uma mais-valia nestas situações, uma vez que esta é realizada efetivamente durante o período noturno, período esse em que o doente normalmente se encontra em decúbito dorsal e é exercida uma pressão diminuta a nível peritoneal. Outras causas, muito menos frequentes, mas também existentes, que podem promover essa transição temporária de diálise peritoneal para hemodiálise, são questões relacionadas com cirurgias intratorácicas e intraabdominais, que efetivamente exigem uma pausa peritoneal, pausa essa que não tem tempo determinado, irá sempre depender da evolução clínica do doente. E outra causa também será uma perda temporária da autonomia, o que poderá implicar essa pausa peritoneal e essa passagem por hemodiálise. A perda de autonomia pode acontecer por diversos fatores. Lembro-me de um caso muito recente que se passou com um doente da nossa unidade, em que o doente, esse para mim foi um caso bastante interessante, porque
todos achávamos que não seria possível voltar à diálise peritoneal e efetivamente foi possível. Foi uma situação em que o doente sai da consulta de diálise peritoneal e à saída do hospital tem uma hipotensão abrupta, com uma queda, o doente cai da sua própria altura e faz um traumatismo craniano gravíssimo, que implicou uma cirurgia para a drenagem do hematoma cerebral. Esteve ventilado, esteve em coma, esteve muito tempo hospitalizado, perdeu muito da sua autonomia motora e também psíquica, e ao longo do tempo houve ali uma parceria realmente, não se perdeu a esperança, manteve-se o catéter de diálise peritoneal, e o doente muito lentamente passou por uma fase de reabilitação, também a nível motor, em termos psicológicos, foi readquirindo todas as suas capacidades e realmente, passado longos meses, volta à diálise peritoneal. Outras causas de perda de autonomia podem ser possíveis, mas é assim, é verdade que a pessoa pode retomar a sua autonomia e voltar de facto novamente para a diálise peritoneal. Portanto, estas são as causas possíveis para as transições temporárias. Para terminar, a pausa peritoneal e esta transição, nesta pausa o papel da equipa multidisciplinar de nefrologia é de extrema importância, até porque, quer para o doente, quer para a família, incluindo também o cuidador informal, esta pausa e esta transição deve revelar-se uma experiência positiva para o futuro, até porque, sendo uma transição temporária e sabendo que o doente, efetivamente, sendo a diálise peritoneal uma técnica finita, irá efetivamente a longo ou médio prazo transitar definitivamente para a hemodiálise, e nestas pausas transitórias, se conseguirmos proporcionar ao doente uma experiência positiva e que ele o encare dessa forma, no futuro poderá vir a desmistificar realmente essa passagem definitiva para a hemodiálise, até porque, pela minha experiência pessoal, os doentes, quando chegam a essa fase da transição definitiva, normalmente encaram esta situação como uma situação bastante dramática, porque estiveram bastante tempo instalados numa técnica que lhes permitiu ter um estilo de vida completamente diferente, e realmente o papel da equipa multidisciplinar é extremamente importante em todas as situações transitórias, para que no futuro a hemodiálise seja encarada como uma passagem não dramática. Falamos na equipa multidisciplinar, nomeadamente ao nível da nutrição, pela nutricionista, ao nível da transição em termos alimentares, para que seja uma transição adequada em termos alimentares, em termos hídricos, ao nível da assistente social, porque o doente em diálise peritoneal conhece alguns sistemas de apoio que o assistem, já quanto à hemodiálise desconhece esses sistemas de apoio, e esta intervenção aqui é bastante importante também para desmistificar as possibilidades de apoio em termos sociais e até económicos. O papel dos nefrologistas assistentes, nefrologista da diálise peritoneal e nefrologista da hemodiálise, essa parceria conjunta, essa interligação, para que durante essa transição temporária haja uma especial atenção para a preservação da função renal residual, que tanto vale ao doente durante a permanência em diálise peritoneal, nomeadamente quanto à questão do peso seco, quanto à questão do equilíbrio hidroeletrolítico, e claro que o doente durante essa transição, mesmo em hemodiálise, terá sempre o acompanhamento do seu nefrologista da diálise peritoneal. Relativamente à enfermagem, todos sabemos que a equipa multidisciplinar é de extrema importância em todo o seu todo, em todo o seu conjunto, mas nós, enfermeiros, efetivamente, em todas estas áreas, temos uma presença efetivamente contínua e de proximidade com o doente insuficiente renal crónico terminal em terapia de substituição da função renal.
É importante que também para nós seja de extrema importância essa sensibilidade para a questão do peso seco e para a manutenção da função renal residual. Nesta transição do doente renal crónico terminal em início de hemodiálise, e é assim, de extrema importância é a interação entre equipas em prol do bem-estar e da continuidade depois para a diálise peritoneal, nomeadamente ao nível da interação com a equipa de enfermagem da unidade de diálise peritoneal, que vai acompanhando e monitorizando os cuidados relativamente à diálise peritoneal, estando o doente em hemodiálise, a cargo, entre aspas, da equipa de enfermagem. A equipa da diálise peritoneal continua a visitar o doente, a ter a sua intervenção, a acompanhá-lo de perto, a mostrar a sua presença também e, efetivamente, é de extrema importância para o doente todo o apoio emocional que se lhe possa proporcionar e que esta transição não seja um drama, mas seja realmente encarada como uma situação transitória que levará o doente depois, efetivamente, à sua terapia de opção inicial. Para terminar, pareceu muito interessante este pensamento que, efetivamente, nos diz aqui que a transição é o movimento de um ponto de vida para outro diferente e pode ser como um túnel, de facto, sombrio e assustador, mas, de facto, é preciso atravessá-lo e atravessá-lo com toda a equipa multidisciplinar, e com toda a nossa presença de enfermeiros, pois o que se espera do outro lado muitas vezes pode não ser dramático, mas sim glorioso. Aqui apresento também as referências bibliográficas que deram base a esta apresentação e as fontes de imagem, e muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, enfermeira Patrícia Lopo, por trouxe-nos aqui um extenso repertório acerca da diálise peritoneal, apresentou-nos aqui um estado da arte sobre a diálise peritoneal em Portugal, que é bastante interessante perceber efetivamente o que é que tem evoluído, o que é que não tem evoluído, e trouxe-nos aqui vários casos e várias situações de como é que passam os nossos doentes de hemodiálise para diálise peritoneal e como é que temos aqui, como é que chegam, que estadio é que chegam os nossos doentes à hemodiálise ou de um lado para o outro, como é que se faz estas transições todas. Já tenho aqui algumas perguntas. Eu gostaria só de vos lembrar que está aqui o placar, efetivamente, para relembrar que este ano a EDTNA celebra o seu 50º aniversário de congressos, portanto irá ser uma conferência. Estou só a dar tempo para que vocês coloquem as vossas perguntas. Portanto, o 50º aniversário da EDTNA, da conferência da EDTNA, que será em setembro em Roterdão, e que seria importante, e está quase a chegar a quem concorreu, a quem apresentou comunicações, estão quase a chegar as vossas respostas, portanto é de esperarem mais um bocadinho, que está quase a ser concluído. Bom, já tenho aqui algumas questões. Eu vou começar efetivamente por uma primeira questão aqui do nosso professor Filipe Cristóvão, em que ele refere que sabemos que a funcionalidade peritoneal é limitada no tempo. Que medidas podem ser adotadas para programar atempadamente a transição para outras modalidades do tratamento de substituição de função renal? Obrigado, professor Filipe, pela sua questão. Eu acho que todos nós que trabalhamos em diálise peritoneal vamos tendo essa preocupação ao longo do tempo, com efetivamente a inevitável passagem para a hemodiálise. Eu penso que a determinada altura a construção de um acesso vascular, nomeadamente a fístula arteriovenosa, é efetivamente o início de uma preparação. Além disso, durante as nossas consultas e durante a estadia do doente em diálise peritoneal, vamos sempre preparando o doente para isso, mas realmente o que eu penso que é muito importante é que preparar o doente para que, se essa passagem for iminente, haja um acesso vascular
que será a fístula arteriovenosa e que penso que tenho a certeza, é o acesso da eleição e o mais seguro para realmente iniciar a hemodiálise. Por outro lado, o professor Filipe Cristóvão, peço desculpa. Por outro lado, o professor Filipe Cristóvão ainda coloca aqui mais uma questão, que é dizer, refere que a diálise peritoneal é um tratamento muito exigente, que implica uma forte implicação da parte do doente, exige uma forte implicação da parte do doente no seu tratamento. Que valor é dado à cultura de adesão ao tratamento e aos recursos da pessoa significativa e que o apoiam no domicílio? A nossa preocupação em diálise peritoneal, penso que será linear a todos os enfermeiros, realmente é envolver não só o doente, como a família e nomeadamente o cuidador informal como é o caso. Portanto, consideramos sempre que a parceria do doente em diálise peritoneal não será uma parceria que se resume à equipa da diálise peritoneal. Penso que a grande equipa, para que haja adesão, terá que passar também por envolver a família nesta questão durante o tratamento em diálise peritoneal, uma vez que esta questão da diálise peritoneal e desta autonomia implica para o doente ter consigo a doença, mas não só tê-la consigo, levá-la para casa, transportá-la para casa, nomeadamente a doença e o tratamento. Portanto, eu penso que a adesão passa muito, entre outras coisas também, pelo envolvimento da família. Portanto, se não houver envolvimento da família, se não houver compreensão, se não houver aceitação também, digamos assim, será muito mais difícil a adesão. Portanto, nas nossas unidades, nós, enfermeiros de diálise peritoneal, convidamos sempre a família a estar presente e penso que a diálise peritoneal ainda pode fazer muito mais face a isso, que nomeadamente através da visita domiciliária em diálise peritoneal, que já se faz, felizmente, sempre se fez, através das empresas que apoiam o doente em diálise peritoneal, mas, e muito bem, e que correspondem também àquilo que precisamos muitas vezes de perceber o que se passa no domicílio, mas eu penso que também seria as unidades de diálise peritoneal, se conseguirem e se efetivamente instituírem a visita domiciliar em diálise peritoneal, e se o doente assim o permitir, que pela minha experiência e pela relação de empatia que criamos, o doente manifesta essa visita como uma mais-valia, também nos permite entrar dentro do mundo do tratamento do doente, interagir de uma forma mais próxima com a família e eu penso que isto são fatores que realmente podem efetivamente promover a adesão em diálise peritoneal. Relativamente ao caso que apresenta, há aqui algumas perguntas, mas eu queria começar por uma pergunta que é minha e que é: porquê que o doente se espera tanto tempo para colocar um catéter e depois de um catéter, segundo tirei a nota aqui, foi preciso somente 4 meses depois da colocação do catéter é que ele inicia a diálise peritoneal? Isso verificou-se, portanto, é realmente interessante. Esses timings normalmente não correspondem, não têm um interregno assim tão grande. Efetivamente, foi um doente que entrou em hemodiálise de uma forma bastante descompensada, do ponto de vista da insuficiência renal, aliado ao facto de que faltava inúmeras vezes à hemodiálise, às sessões de hemodiálise. Noutras tantas em que comparecia, pedia ou por outro lado exigia, e tal como quando o doente exige é-lhe concedida, o encurtamento das sessões. Portanto, foi um doente que efetivamente que demorou a equilibrar-se em termos de hemodiálise. E realmente, quando há a colocação do catéter de diálise peritoneal, as respectivas enfermeiras da unidade muito prontamente começaram a interação com o doente, portanto, já na unidade de hemodiálise,
efetivamente programando já a colocação do catéter, e o doente continuava a afirmar que realmente era a opção certa para a sua vida e para o seu estilo de vida, a diálise peritoneal. Esse interregno do mês e meio foi realmente por essa falta de equilíbrio. Após a colocação de diálise peritoneal, as colegas da unidade prontamente começam toda a interação com o doente, mas efetivamente aqui verificava-se a questão da não adesão, portanto o doente faltava consecutivamente aos ensinos marcados, colocando até situações problemáticas em termos do acompanhamento da cicatrização do orifício após a colocação do catéter. Muitas vezes as colegas ultrapassaram também outras barreiras, contactando telefonicamente o doente, solicitando a sua presença e ainda até solicitando a esposa, uma vez que enfermeira, que poderia também ser ali uma parceria além de familiar, com uma enfermeira mais desperta para determinadas questões. Portanto, foi sempre uma pessoa bastante problemática nesta situação. Foi uma pessoa que tem tido, efetivamente, e ao que me parece, segundo aquilo que ainda acompanho, esta questão da transição no processo de saúde-doença tem tido uma fraca aceitação e uma resistência enorme, com consequências, claro, efetivamente, já com internamento por sobrecarga hídrica, mas estes interregnos não são normais, realmente. Este caso, que eu achei bastante pertinente trazer, é exatamente por isso, porque as transições não são lineares, muitas vezes não são fáceis e requerem realmente um empenho, inicialmente da equipa de hemodiálise, para a sensibilização, para todas as questões que têm a ver com o equilíbrio, com o rápido equilíbrio neste processo, e depois numa fase posterior e concomitantemente com a equipa de hemodiálise, todo o esforço que a equipa de diálise peritoneal fez, que foi um esforço bastante louvável, para conseguir que este doente se mantivesse exatamente na opção que tomou, sem que ele tenha sido imposto pela falta de responsabilidade, entre aspas, e por todas as falhas, a todas as consultas que foram programadas, e até chegar à indução foi difícil que o doente conseguisse realmente cumprir efetivamente o programa de ensinos. Só na continuidade, há aqui uma pergunta penso que é da enfermeira Elizabeth, que eu penso que já respondeu aqui parte, mas se quer apresentar mais alguma coisa, que é na apresentação do caso, quais as estratégias que poderiam ser implementadas para melhorar a compliance do utente. Depois há aqui uma outra pergunta, só para terminar esse caso, que é se o doente ainda está ou não está em diálise peritoneal neste momento. Não percebeu aqui a colega. Eu, efetivamente, acompanhei esta situação até ao início deste ano, nomeadamente até fevereiro, março, e na altura o doente ainda estava efetivamente em diálise peritoneal, com todas as complicações que já referi, e penso que ainda continua em diálise peritoneal, sim. Aqui uma outra pergunta, que é durante a consulta de esclarecimento realizada pela enfermeira, qual é a metodologia utilizada para facilitar a transmissão da informação? É assim, cada unidade utiliza as suas estratégias educativas, é verdade. Aqui, neste caso, na unidade onde eu exerço funções, a estratégia que temos e que recorremos, efetivamente, é um PowerPoint que temos e que vamos reconstruindo e atualizando e que vamos apresentando, e que normalmente logo aí começa também o envolvimento quando solicitamos ao doente que se faça acompanhar pela família mais próxima. Mas as estratégias educativas, efetivamente, da minha prática profissional e também no âmbito do meu curso de mestrado, que passei por uma unidade hospitalar, também se verifica a mesma estratégia educativa também.
Agora, com estas novas metodologias e todas estas aplicações, não há possibilidade de alterarmos aqui estas estratégias educativas com mais intervenção da parte do cliente? É uma outra pergunta que se faz aqui. Através de vídeos, através de maior implicação visual com outros utentes? É interessante porque também na unidade onde exerce funções, em tempos, houve uma consulta de esclarecimento que tinha basicamente a mesma estrutura e efetivamente também foram, como uma estratégia também utilizada, chegou-se também a fazer sessões de grupo e, nomeadamente, também trazer doentes que já efetivamente faziam hemodiálise e diálise peritoneal. Também é uma estratégia que foi utilizada, mas que também levanta questões, tendo em conta, nomeadamente, a questão da individualidade, uma vez que cada caso é um caso. Outra estratégia que realmente também se utiliza na consulta de esclarecimento são as visitas guiadas que na unidade onde exerce funções se fazem, e que nomeadamente eu também participo na consulta de esclarecimento, por isso permite-me dizer isso, onde fazemos uma visita à unidade de hemodiálise, onde de uma forma ou de outra há sempre um colega que se disponibiliza realmente de uma forma simplificada a mostrar o funcionamento do monitor de hemodiálise, mostra realmente um doente ligado a um catéter, com uma fístula puncionada. Muitas vezes os doentes ouvem os relatos dos doentes durante a sessão de hemodiálise, o que também desmistifica o medo das sessões de hemodiálise, e também é efetuada uma visita guiada à unidade de diálise peritoneal, onde também é exposto o material, as cicladoras, onde também em termos visuais temos cartazes que também ilustram a técnica, e também efetivamente já tenho efetuado, quando realmente existem doentes internados no âmbito da diálise peritoneal, dependendo da pessoa internada e também da sua disponibilidade em colaborar, de promover também algum diálogo entre o doente que está na consulta de esclarecimento e o doente internado, também de modo a poder, como se faz na hemodiálise, também essa conversa desmistificar alguns aspectos que estão ali em dúvida para o doente. Sim, eu penso que já a utilização das novas tecnologias vai trazer algumas vantagens e também o facto de falarem com outras pessoas. Eu acho que se calhar este senhor, eu não sei se vocês tiveram a intenção ou não de colocar este senhor com outras pessoas com as mesmas patologias e com o tratamento, com o mesmo tratamento, para que ele pudesse, com o tratamento da diálise peritoneal, para que pudesse aferir algumas dúvidas ou ter algum contacto. Sim, curiosamente eu também acompanhei, tive a oportunidade... Não na hemodiálise, mas sim na diálise peritoneal, contacto com pessoas com diálise peritoneal, porque eu acho que a sensação que tenho é que as pessoas na diálise peritoneal estão mais sozinhas, digo eu, não sei. Nesta situação, eu tive a felicidade de acompanhar este caso, que achei bastante interessante, e acompanhei-o nas duas vertentes. Acompanhei-o durante a sua estadia na unidade de hemodiálise e na unidade de diálise peritoneal, sendo que na unidade de hemodiálise havia doentes, curiosamente, e ainda aqui também encontro o nosso tema, que estavam em pausa peritoneal, exatamente. E houve o cuidado realmente da equipa de enfermagem da unidade de hemodiálise de promover realmente essas conversas, esse diálogo, para que o doente percebesse também que naquele momento estava em hemodiálise e o que é que esperaria na diálise peritoneal. E realmente houve, pelo menos que eu me lembro, 2 oportunidades de doentes que estavam numa situação de transição temporária e que efetivamente que se promoveu ali várias conversas nesse sentido. Na minha opinião, eu penso que como aspecto facilitador para esta transição, e uma vez que estava ali a haver uma resistência,
eu acho que a resistência não seria nem à técnica, nem à terapia de hemodiálise, nem à terapia de diálise peritoneal. Eu acho que aqui a resistência seria mesmo à situação da transição de saúde-doença, que basta pensarmos que o doente estava diagnosticado há 20 anos e que sempre omitiu para si próprio que esta era uma doença que estava a progredir. Só por esse facto, não é? 20 anos promovendo este esquecimento já demonstra aqui o início de uma negação, e quando realmente chegou a hora, essa negação foi de facto evidenciada de uma forma muito notória. Sim, senhora, eu não queria ultrapassar aqui o nosso tempo, tem aqui muitas mensagens, efetivamente, a dar-lhe os parabéns pela sua apresentação e pela excelente partilha que fez aqui. Da minha parte, muito obrigada, enfermeira Patrícia, por tudo aquilo que apresentou e por nos trazer estes contributos todos sobre a diálise peritoneal. Fica-nos aqui, já tínhamos falado acerca disto, aqui não é para colmatar numa próxima etapa, se calhar a diálise peritoneal pediátrica, aqui também a transição e também a diálise peritoneal somente pediátrica e depois a transição, seja para o transplante, seja para a continuidade na hemodiálise. Só para terminar, gostaria de lembrar que o próximo ciclo, de comunicar que a próxima conversa será no dia 4 de julho, com um tema também bastante interessante. Eu estou a tentar trazer aqui temas bastante diversificados e dar voz a muitos de vós que estão aí nos serviços e que têm tantos trabalhos e que era importante partilhá-los aqui. E, portanto, no dia 4 de julho estaremos aqui sobre o tratamento conservador, a experiência da consulta de enfermagem no Hospital de Setúbal, uma colega do Hospital de Setúbal, a enfermeira Lina Araújo. E depois voltaremos também em setembro com a lesão renal aguda e por aí, portanto, vamos avançando, já tenho todo um programa. No entanto, como vos disse e como tenho dito desde que elaborei este ciclo de webinars, estou à vossa disposição para quem quiser partilhar aqui algum tema e para quem quiser efetivamente apresentar aqui alguma coisa que seja inovadora e que se disponha aqui a expor efetivamente. Muito obrigada a todos, não se esqueçam de participarem, as inscrições para o 50º Conferência da DTNA começam agora em maio e, portanto, esperamos por todos também nesta conferência em Roterdão, no dia de 10 a 13 de setembro. Muito obrigada a todos. Obrigada e muito obrigado pelos simpáticos comentários que tenho estado a ler. Muito obrigada.